O que se dá a ver sem se mostrar? Porque a fotografia, uma vez lida, como estamos tentando fazer, é como um texto, sempre deixa algo a dizer. Então, analogamente, poderíamos dizer que a imagem também deixa algo que não se vê, que não se mostra. Na obra de Chichico, como Verônica intitulou sua curadoria, o olhar é aquilo que mais está permeando tudo. Se vocês pegarem aqui, eu devia ter proposto que a gente tivesse mais outras fotos, sair um pouco. Eu, desde o primeiro dia, desde a abertura da exposição, desde o primeiro momento que eu tive contato com esse livro, me chama a atenção os olhares dos retratos. Eles são tão impressionantes, tão capturantes, uma beleza, uma densidade, que acho então que a Verônica nos dá a chave. O que há aí, nessa obra, que uma leitura psicanalítica pode apontar, é isso. A presença de um olhar num objeto, que é a morte, que aponta uma ausência daquilo que pode ser visto. Essa ausência, e aí entramos fundamentalmente no campo do desejo, o que anima Chichico a fazer isso. Seu desejo de fotografar, seu desejo de produzir algo que fique, que permaneça, o seu desejo de eternidade, que podemos dizer assim, por mais inconsciente que puder ser, e que acaba se realizando, porque ele permanece, está aqui. E esse desejo ordenado por um objeto, olhar, que ele vai fotografando, congelando. Mas como entramos no campo do desejo, então é preciso pontuar que o desejo tem sim objetos. O que a gente poderia chamar de objetos do desejo, que o degradam, que o banalizam. São esses objetos aí que a gente fala, vou comprar um carro, vou trocar de roupa, vou viajar, vou conquistar fulano, vou fazer isso. Nós sabemos qual que é a morte. Inclusive numa sociedade absolutamente devotada ao consumo desses objetos, é uma sociedade autofágica e mortífera. Não estou fazendo nenhum discurso escatológico. É óbvio. Se o bem-estar social, tão prometido pela sociedade liberal capitalista, tão presente na sociedade americana, for distribuído por todo mundo, você sabe o que vai acontecer? A sociedade americana consome 20% das condições energéticas do planeta. E a sua população é apenas 7% da população mundial. Então, vocês multipliquem para ver quantas terras nós precisamos, quantas cachoeiras, quantos sóis, quantos... que os patos. Ou seja, é um encaminhamento inevitável para a morte. E não precisamos ser tão apocalípticos, Basta pensar em cada um. Basta comprar uma coisa que mais cedo ou mais tarde a ânsia de tê-la desaparece e morre. E já vamos de novo para o shopping, não sei lá para onde. Ou vamos de novo para um novo projeto. Vamos de novo. Esses objetos do desejo, e o objeto olhar como tal, vemos, passa. Nenhum satisfaz o desejo. Porque o objeto do desejo é o objeto perdido, o objeto em falta. E
quanto ao olhar, como objeto primordial do desejo, é aquilo no que eu olho, falta. Aquilo que eu vejo, escapa. No caso dos anjinhos, postos assim, aquilo que falta tem ali um véu. Qual é o véu? O eterno. Onde as religiões entram. E nesse vazio introduzem um sentido. A vida eterna, a vida depois da morte, a vida no paraíso, a vida no raio que os parta. Esse sentido místico, religioso, vem aí obturar esse vazio. Preencher esse vazio, tal como preenchemos um texto poroso, interpretando da maneira que achamos que deve ser interpretado. Outro dia, de uma forma muito rápida, escrevi assim, porque tem horas que eu fico até com receio, quando eu escrevo muito rápido assim, deve estar lá Freud lá, mexendo lá no túmulo, falando, o que ele está fazendo? Tão cuidado tive. Né? Mas escrevi, desejo é desejo de nada. Porque nada o satisfaz. Mas não é um nada existencialista, e muito menos budista. É um nada do não localizado. E que cai com um sopro divino, vida cristalizada, que nos conduz à morte. Então, para concluir isso, e para não me estender demais, diante desses 4 planos de leitura, eu então pontuaria o sonho de Verônica. A primeira pontuação seria o olhar eterno, vivo, de Chichico Alckmin. Foi. E a última pontuação seria o olhar e o eterno, vivo, de Chichico Alckmin. Bom, eu acho que é Freud que fala que a nossa incapacidade de ser feliz é justamente não encontrar isso que nos completa. Sendo a morte o fim, por que a gente tem tanto medo da morte? Foi bom que você me lembrou de uma coisa que eu falei que ia comentar e já ia esquecer. Esse apego do obsessivo à morte. O obsessivo é aquele que está sempre, em alguma medida, pensando, será que eu vou morrer? Com câncer? Estou vivo ou estou morto? Nossa, acho que agora eu vou morrer. Da forma mais simples até a forma mais complexa. Né? Vamos fazer uma tese de doutorado sobre a morte. E, ao mesmo tempo, é extremamente místico. O obsessivo sempre tem uma quedinha por místico. E as religiões são completamente obsessivas, né? Com seus rituais, com seus ornamentos, com suas normatividades, né? São rituais obsessivos, como dizia Freud. Essa conjugação da morte com o místico que é mais impressionante. Porque nós não padecemos de uma morte, nós padecemos de 2 mortes. E, diferentemente do que pensava muita gente, que a gente tem que viver para chegar à morte, essa morte é a morte que nos antecede. Essa outra morte, que é julgada religiosamente para depois, na eternidade, é a morte que nos antecede. De que forma? Porque quando viemos ao mundo, enquanto carne mexendo, e passamos ao universo da palavra, pagamos o preço de ter entrado no universo da palavra sem ter pelo menos uma que diga quem que nós somos. Esse, de uma maneira muito simplificada, seria o nome, seria a maneira de comentar o que é a castração. Somos castrados de um significante que possa nos dar a resposta última e definitiva sobre o que somos.
já nascemos com esse sacrifício, com essa perda, com essa morte. É o preço e o ônus de podermos falar. Melhor seria dizer, de podermos ser falados, né? Que assim não funciona as coisas. Então, o medo da morte, que é, como dizem alguns, a consciência que o homem tem da morte, a inconsciência que o homem tem da morte, a total inconsciência que o homem tem dessa morte simbólica, dessa segunda morte, tão explorada pelas religiões. Esse medo da morte é uma forma de um refúgio dessa castração, que atinge a subjetividade sobre todos os aspectos e de diversas maneiras, né? Podemos fazer de conta que isso não existe, assim, mas sei lá, deixa pra lá, ou podemos ter horror disso, podemos ter sedução por isso, depende da posição subjetiva de cada um. Porque o medo da morte biológica, isso é instintivo. Ninguém sabe como lidar, como que será, de que forma vai ser. Bem, tem que ver para os animais. Os animais têm uma certa como é que se diz? Noção de que pode estar chegando a hora deles nesse sentido da morte. Na fazenda do meu sogro, eu uma vez fiquei assim, chapado, né? Porque perto de onde tinha um curral, tinha um garrote que era muito violento, que aumentava cercas, e ninguém conseguia domar, então ele foi sacrificado em um determinado caminho. Gado nenhum passava por ali. Passado 3, 6, 8 meses, chegava ali um refúgio, um gemido, a presença dessa morte animalesca. Não é dela, não precisamos nos preocupar com ela virá. Nós vamos morrer. Essa morte biológica, quem quer aceitar e lidar com essa morte que já perdemos, que faz com que nada se complete, que faça com que a felicidade seja contingente, jamais duradoura e perene, né? Que a felicidade seja quase, em determinados momentos, parece que é um milagre. Você é invadido por ela, quer agarrar, quer fazer tudo aqui, ter todas as garantias e tal, e quanto mais você fala, mais ela escapa. A felicidade é como o vento que entra pela casa de porta aberta e sai pela outra porta aberta. Não adianta querer fechar. Fechou, já não entra mais. Então, e o outro problema da felicidade é que, além dela ser assim, universalmente, nada que a garanta, por outro lado, ela também é extremamente singular. O que me deixa feliz pode nem provocar nada no outro, né? Porque ficamos felizes com pequenas coisas, pequenos detalhes, né? De um milagre ali onde o desejo se deixa, aceita, certo? Aconchego imaginário, sem se agarrar e passa. Porque se agarrar vira desgraça, né? Vira confusão, né? Vira separação litigiosa de casais. Boa noite. Aqui, boa noite. Meu nome é Ronério Henrique. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito das mortes que a gente passa pela vida quando morre algum parente, começando pelos avós, depois os pais, ou seja, o pai, a mãe. E desde criança eu percebi que quando morria algum parente, morria um pedaço de mim. Quando morreu primeiro a mãe do meu pai,
pais eram de formiga, eu devia ter uns 5 anos, 7 anos de idade. Eu fui visitar a minha avó lá na cidade de Formiga, junto com a minha família. E, aliás, acho que eu já tinha ido uma vez só. Na segunda, quando eu fui, é porque a minha avó, mãe do meu pai, estava muito doente. Parecia que ela já ia morrer. E aquilo foi muito ruim para mim. Foi assim uma ida para visitar a minha avó, o meu avô e as minhas tias, e conhecer parentes que eu não conhecia ainda, a família muito grande. E eu fui naquela expectativa assim, de alegria, mas também de tristeza, porque eu iria ver a minha avó, porque ela estava doente e parecia que já ia morrer. Então, quando eu cheguei na casa dos meus avós, cada pessoa era recebida no quarto pela minha avó, individualmente, e minha avó disse: seu pai sempre foi uma boa pessoa e você cuida da sua mãe. Mas assim, foi muito triste na hora. Isso assim, marcou muito em mim. E foram assim, pouquíssimas vezes que eu falei com ela. Ficamos lá talvez uns 2 dias e retornamos. Depois fiquei sabendo que minha avó morreu. Então morreu um pedaço de mim. Depois não, aliás, foi a mãe a mãe da minha mãe que morreu primeiro, aqui em Belo Horizonte. Meu avô, há muitos anos atrás, ele abria estradas aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, viajava com uma empresa muito grande abrindo estradas. Aí ele encontrou minha avó, que era uma índia, no meio do mato, e ele pegou minha avó a laço. Então, assim, eu tive mais contato com os pais da minha mãe do que com os pais do meu pai. E essa minha avó, a gente morava aqui no bairro São Lucas, e ela próximo da Contorno, né? Avenida Contorno, com funcionários. E essa minha avó, ela era muito bondosa, sabia cozinhar muito bem, e aprendi muito com ela. Adorava a comida dela. Então, eu percebia que ela fumava muito e não estava muito bem de saúde. Aí, passou-se o tempo, então, quando eu chegava em casa depois do jardim de infância, eu via minha avó sentada na cadeira e muito parada, quieta. Aí eu percebi que ela já estava muito adoentada, até que ela morreu. Depois de alguns anos, morreu a mãe do meu pai. Então assim, quando morreu a mãe da minha mãe, morreu um grande pedaço de mim. Eu devia ter talvez uns 3, 4, 5 anos de idade. Depois de uns 2 anos, morreu a mãe do meu pai. Também morreu mais um pedaço de mim. Você já está quase fazendo isso. Qual que é a sua pergunta? Pois é. Aí, passaram-se mais alguns anos, morreu o pai do meu pai. Aí foi sofrido demais, meu pai sofreu muito também. Morreu outro pedaço de mim. Mais para frente, morreu o pai da minha mãe. Muitos anos depois, morreu meu pai, depois morreu a minha mãe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você falando sobre morte, né? Eu tentei só fazer assim, uma exposição do que aconteceu comigo, porque eu não sei, cada um pensa de uma certa forma, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, assim como posso dizer, várias partes de mim estão mortas, sabe? Eu não tive forças para
como se diz, é superar isso. Eu acho que eu superei, mas isso fez com que eu morresse aos poucos. E o que sobrou em mim é a expectativa que eu tenho para frente, certo? A esperança que eu tenho para frente de conquistar, assim, de conquistar alguma coisa, porque minha vida sempre foi muito ligada à família. Então eu acho que agora, no caso, a família que eu ainda não adquiri ainda, é que pode ser, talvez,